Qual é a forma mais essencial de ler e estudar a Bíblia para quem está começando, segundo Cristo Jesus? Cara, se você quer ler a Bíblia e não cair no engano, existe uma maneira correta de ler a Bíblia, tá? Primeiro, você precisa pegar Jesus Cristo, tá? Primeiro fator na sua vida, você tem que ler João, tá? Primeiro, qual é o primeiro livro que eu vou ler na Bíblia? É Gênesis, é Levíticos, é Deuteronômio, é Números, eu vou ler Marcos, Mateus, Apocalipse. Qual é o primeiro livro que eu tenho que ler na Bíblia? João. João. Por que, que esse é o primeiro livro que eu tenho que ler na Bíblia? Porque em João, João conta o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo e fala o seguinte: Jesus Cristo é Deus. Quando você colocar Jesus Cristo como Deus na sua vida, porque Ele é o Deus, Ele é o Verbo que se fez carne, o Filho unigênito, Ele é o verdadeiro. Quando você coloca Jesus Cristo como Deus, você torna Jesus Cristo a chave da verdade da Bíblia. Aí você vai entender que ele é o Deus que estava na antiga. Não de todas as formas da antiga aliança, mas é ele que se revelou a Moisés, ele que se revelou a Abraão. Por isso Jesus Cristo mesmo dizia: antes de Abraão existia, eu sou. Então o primeiro passo é ler João, para você entender logo de cara a importância de Jesus Cristo na sua vida. Leia João. O outro livro que você tem que ler não é fácil de entendimento, mas é Jeremias. Por que você tem que ler Jeremias? Porque Jeremias fala o seguinte: vocês estão doidos, seus senhores judeus, porque vocês estão dizendo para mim que eu preciso que sacrifique um boi para poder pedir perdão pelos meus pecados. Não é assim que funciona. Jeremias fala o seguinte: para você pedir perdão, você tem que crer, ter fé. Então, Jeremias não é muito comentado nas igrejas, mas ele mostra a realidade, o engano das pessoas, o engano dos fariseus de sua época. Então você tem que ler primeiro João, depois Jeremias. Não é uma leitura fácil, mas é uma verdadeira leitura. E depois Isaías, porque Isaías condena os incrédulos de sua atualidade, que nada mais é do que são hoje. Essa história de nome judaizante, nome em hebraico, tem 2000 anos, desde a vida de Sinop. Cara, esse é o maior problema da humanidade. Inclusive é assim que vai começar o Apocalipse. Então você tem que ler João, Jeremias e Isaías. Depois que você lê João, Jeremias e Isaías, você vai ler Marcos, tá? João, Jeremias, Isaías, Marcos. Por que eu vou ler Marcos? Porque o Marcos relata a vida de Jesus Cristo, ok? Vai lhe contar o evangelho de Jesus Cristo. Só que Marcos tem um pequeno erro. No capítulo 24 de Marcos, se não me falha a memória, fala assim: Deus, Deus, por que me abandonaste? Isso é mentira, tá? Isso está escrito na Bíblia, é mentira. Jesus Cristo nunca falou isso. Deus, Deus, por que me abandonaste? Tá? Você pode excluir isso da Bíblia que Cristo não falou. Mas Marcos é importante porque no momento que Jesus Cristo morre, e aí fala-se está consumado, ele ressuscita depois. Mas no momento que ele morre e fala está consumado, o céu abre, o céu se abre, os mistérios do céu são revelados aos seres humanos, todos os santos são ressuscitados. É importante você ver essa passagem, porque é assim que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Se você estiver em vida. Se você não estiver em vida, assim que você morrer, você já vai estar junto com ele. Tá? Então é importante você ler Marcos, porque é a mesma vertente de Mateus, só que tem esse extra que não é contado. Tá? Então você lê Marcos. Aí depois que você leu Marcos, eu recomendo você ler Atos dos Apóstolos, para você entender como que foi o Evangelho dos Apóstolos, o que eles estavam enfrentando. Porque para você chegar em Apocalipse, você não vai entender nada. Então, o Atos dos Apóstolos vai lhe revelar, por exemplo, como é que foi o Evangelho de Paulo, o que Paulo está fazendo, como é que Paulo ensinava, como é que Tomé ensinava. Então, Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, Gálatas. Por quê? Porque Paulo tentou criar uma igreja, né? Igual a igreja que nós temos hoje, só que deu errado. Por que deu errado? Porque Cristo não está em templos de pedra. É bom você saber que os apóstolos também pecam, eles erram, e que perfeito só Jesus Cristo. Então é bom você ler Gálatas, para você entender também. Inclusive Gálatas fala, não abomino a graça, porque se Jesus Cristo fala o seguinte, não, se não me falha a memória, fala o seguinte, que se a graça não salva, então por que Jesus Cristo veio? Se a lei já salvava, e não era necessário que... Se a lei já ensinava o caminho da salvação, por que Jesus Cristo teve que vir? Então, o fim de Gálatas fala sobre isso. Fala sobre a importância da fé e crença no Senhor Jesus Cristo.
Então, você vai ter que ler João, Jeremias, Isaías, Marcos, Atos dos Apóstolos, Gálatas. Aí depois que você lê Gálatas, você pode pular para Apocalipse, não tem problema, tá? Mas lembra que o Apocalipse era a visão do apóstolo João, baseado no Império de Roma da sua época, que ele estava na ilha de Patmos, tá? O Apocalipse. Depois você vai ler outros livros, livros apócrifos, tá? Que eu acho importante. O livro de Enoque, que eu acho importante, porque conta como é o mundo espiritual, tá? O livro de Enoque, Segredos de Enoque. E aí começa a sua jornada pelo conhecimento de Jesus Cristo. Lembre sempre de colocar Jesus Cristo como centro e chave hermenêutica da sua vida. Sempre como ele é a resposta de tudo, tá bom? Tudo que não for, que você perceber que não está se envergando para Jesus Cristo, pode ser que está errado, para você não se desviar do seu caminho.